Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje, 14 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. MEC perde nas penalidades para o Guanabara City e dá adeus ao sonho de volta à segunda divisão do Campeonato Goiano do ano que vem. Governo, parlamentares e presidentes de partidos divergem sobre volta de financiamento empresarial de campanha. Itamaraty já repatriou 1.105 brasileiros do Líbano e 13 pets. Caiado muda a data de feriado para evitar a abstenção no segundo turno em cidades de Goiás. STF começa a debater processo que discute legalidade de exames de admissão exclusivo para mulheres nas Forças Armadas. José Adélio e Tiago Pacheco são cotados para a presidência da AGM. STF analisa alcance de julgamento de veto a remédios com cannabis em farmácias de manipulação. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37 agora, 6h37. Operação Raízes do Cedro do governo federal para repatriação de brasileiros do Líbano já retirou 1.105 pessoas e 13 animais de estimação das áreas de conflito. O número foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. O quinto voo de repatriação deixou Beirute, capital do Líbano, neste domingo, com 220 passageiros, sendo 10 crianças de colo. A previsão é de que a aeronave pouse na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, na manhã de hoje. Atuam na operação os Ministérios da Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Polícia Federal e também a Receita Federal. A iniciativa é dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. A aeronave levou ao país do Oriente Médio 1.400 cestas básicas e 6.900 embalagens de medicamentos diversos arrecadados pela Associação Unidos pelo Líbano. Os repatriados deixam o Líbano a bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira. O Itamaraty contabiliza aproximadamente 3.000 brasileiros que desejam deixar o Líbano, diante do aumento das operações militares das Forças Armadas de Israel. E cerca de 760 mil imóveis da região metropolitana de São Paulo estão sem energia elétrica há 2 dias. A informação foi confirmada pela Enel na tarde deste domingo. A área está sem acesso à luz por conta de um forte temporal que atingiu a região, levando à interrupção no fornecimento de energia para mais de 2 milhões de clientes da concessionária desde a última sexta-feira. A retomada do serviço tem ocorrido de forma lenta. A falta de luz na tarde deste domingo afetou principalmente bairros da Zona Sul, Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís, onde cerca de 500 mil casas seguem sem energia. O abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo também está prejudicado nesse domingo, como consequência do temporal. Em nota, a Sabesp pediu o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais. 6h40 e falta de saneamento afeta a educação de 6,6 milhões de crianças no Brasil. Quem traz os detalhes dessa triste estatística é Eduardo Kovaleski. A falta de saneamento básico afasta 6 milhões e 600 mil crianças de até 6 anos de creches e escolas no Brasil. É o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria Exante. O problema impacta diretamente a saúde, o desenvolvimento cognitivo e o futuro econômico das novas gerações. Segundo o estudo, mais de 300 mil crianças são internadas por doenças relacionadas à falta de saneamento a cada ano, como diarreia e cólera. A falta de água tratada afeta também a nutrição, a higiene e a saúde bucal e respiratória. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, afirma que os gestores recém-eleitos devem estar atentos a essas necessidades.
Cada município precisa entender como está a realidade do saneamento básico, quais são os indicadores de acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, e ter um plano claro e objetivo em relação à universalização do acesso. Então, quais obras precisam ser feitas, o quanto de investimento precisa se ter em relação ao saneamento. Esse prefeito, ele pode buscar parceria com outros municípios e também com o governo do estado, tentando aderir a blocos regionais que tragam um ganho de escala para atrair investimentos em relação ao saneamento básico. Sem acesso à água tratada e banheiro, crianças de até 11 anos têm dificuldades em realizar tarefas simples, como identificar as horas de um relógio ou calcular o troco. A consequência é um atraso médio de quase 2 anos de escolaridade aos 19 anos de idade. Luana explica como se dá essa relação entre a falta de saneamento e o desenvolvimento educacional. Quando a gente não tem saneamento, a gente tem uma incidência grande de diarreias, de desnutrição. Essa perda de nutrientes que a criança vai ter vai afetar o seu desenvolvimento. Essas doenças, seja de 0 a 2 anos, seja de 2 a 6 anos, ou ainda menos frequentes, mas na segunda infância, que é de 7 a 11 anos, elas prejudicam muito esse desenvolvimento que começa a ser sentido na hora da aplicação de provas que são realizadas pelo governo no 5º ano, no 9º ano e no último ano do ensino médio. O estudo ainda aponta que jovens que cresceram sem saneamento básico podem enfrentar uma diferença de quase 50% na renda ao longo da vida, em comparação com aqueles que tiveram acesso à infraestrutura adequada. Em termos financeiros, isso pode representar uma perda acumulada de mais de R$126 mil ao longo de 35 anos de atuação profissional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos e desmantelou um esquema de tráfico de drogas em condomínio no setor Cândida de Moraes, em Goiânia. A operação resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína que era disfarçada em embalagens de fast food e distribuída por motociclistas que fingiam ser entregadores por aplicativo. Durante a operação, os policiais descobriram um laboratório clandestino, onde o homem era encarregado do preparo e distribuição da droga. O suspeito, que morava no imóvel financiado pela facção há 3 meses, recebia R$1.000 por semana, apenas para coordenar as entregas com embalagens parecidas com a de alimentos. No local da operação foram apreendidos 1.500 papelotes de cocaína e 3 quilos de cloridato de cocaína, além de insumos utilizados para o refino da droga. Também foram encontradas cédulas falsas de R$100, balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito e outros equipamentos usados para o tráfico. O advogado Darô Fernandes, filiado ao Mobiliza e que foi candidato a vice do atual prefeito Rogério Cruz, no primeiro turno, garante que não só apoiou a posição do seu partido em caminhar com o ex-deputado federal Sandro Mabel na etapa final da eleição, como vai participar ativamente da sua campanha. Fernandes fez questão de mencionar a boa relação que construiu com a vice de Sandro Mabel, a tenente-coronel Cláudia do Avante. Darô pontuou que não dá para ficar isento nessa etapa da eleição. Prazo para quitar o IPVA 2024 de veículos de placas finais 890 termina nesta semana. A repórter Juliana Carnevale é quem traz detalhes desse cronograma. Proprietários de veículos com final de placa 8, licenciados em Goiás, têm até segunda-feira, dia 14, para quitar o IPVA 2024. Na terça-feira, será o vencimento para o final 9 e na quarta-feira, para final 0, encerrando o calendário de pagamento do IPVA 2024. As datas são as mesmas para quem optou pelo parcelamento e para os motoristas que preferem quitar em cota única. O pagamento do imposto em dia impede a inscrição do contribuinte na dívida ativa e a cobrança de juros e de multas. Além disso, os inadimplentes perdem direito ao desconto no IPVA de até 10% do programa Nota Fiscal Goiana e a redução de 50% para automóveis de passeio 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas. O dono do veículo deve emitir o boleto ou documento único de arrecadação no site do Detran ou pelo aplicativo Detran GO-ON. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 e um Brasil mais ofensivo e com 3 caras novas. É assim que Dorival Júnior começou a esboçar a seleção brasileira que encara o Peru nesta terça-feira em Brasília. Wanderson na vaga de Danilo,
Bruno Guimarães na de André e Gerson no lugar do suspenso Paquetá foram as alternativas da comissão técnica. O Brasil treinou nesse domingo mais uma vez no Bezerrão, na capital federal, em atividade fechada para a imprensa em sua maioria do tempo. Dorival, por sua vez, conversou bastante com os jogadores que foram testados para explicar o motivo das alterações. A expectativa é de que o Brasil encare a seleção peruana com Anderson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Igor Jesus e Savinho. E uma vitória gigante do Vila Nova. Nesse domingo, o Tigrão venceu o rival Goiás por 1-0 na Serrinha e voltou a se aproximar do G4 na Série B. Alisson de pênalti marcou o gol colorado no primeiro tempo. Banho de água fria no Esmeraldino, que fica longe da zona de classificação para a Série A. O Goiás contou com torcida única, mas não conseguiu o resultado que precisava. Com a vitória, o Vila Nova chegou aos 49 pontos, ultrapassou o Ceará e o América Mineiro e colou no Mirassol, que fecha o G4. O Tigrão volta agora a jogar no próximo sábado em casa contra o Coritiba. Já o Goiás ficou estacionado em 41 pontos em 12º lugar. Está muito longe da briga pelo acesso. O Esmeraldino voltará a jogar na quinta-feira fora de casa contra o América Mineiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado do boi gordo se deparou com preços em alta no decorrer da semana passada. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócio sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo. Isso porque a atual posição das escalas de abate segue na pior posição da atual temporada. Além disso, o mercado está pautado por uma demanda extremamente aquecida, em especial para a exportação. As escalas de abate nesta semana giram em torno de 7 dias úteis em todo o país. Contudo, em estados como São Paulo, elas não passam de 5 dias úteis. O mercado atacadista registrou forte alta de preços no decorrer da semana, confirmando as expectativas projetadas. Além da demanda aquecida, Iglesias destacou que precisa ser mencionado o fato das indústrias se depararem com algum aperto em seus estoques, algo natural diante de uma oferta mais restrita de animais para o abate. A carne bovina tende a perder a competitividade no curto prazo, em especial para proteínas de menor valor agregado, a exemplo do ovo, embutidos e também da carne de frango. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Integrantes do governo, parlamentares e presidentes de partidos divergem sobre a retomada de doações por empresas a campanhas eleitorais. Modelo de financiamento extinto em 2015 após determinação do Supremo Tribunal Federal. De um lado, defensores da proposta dizem, por exemplo, que seria uma forma de diminuir o chamado fundão eleitoral, que em 2024 atingiu quase 5 bilhões de reais. De outro lado, críticos argumentam que a doação empresarial nunca virá sem interesses. Um dos parlamentares que defende a discussão é o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. O senador levou o tema à reunião que tem às segundas-feiras no Palácio do Planalto, com o presidente Lula e ministros e parlamentares responsáveis pela articulação política. Segundo Randolph, ainda não há um desenho de como seria a proposta, nem definição se a mudança viria por meio de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição. Como o Supremo já declarou a inconstitucionalidade da medida, o senador acredita que haverá necessidade de uma mudança constitucional, trazendo travas para os gastos com o fundo público e para o financiamento por empresas. A diferença de expectativa de vida entre mulheres e homens no Brasil, que já foi de 7,8 anos nos anos 2000, deve cair para 4,4 anos em 2070. Os dados constam da versão mais recente do documento Projeções de População, divulgados pelo IBGE, elaborado com base no censo de 2022. A pesquisa registrou que em 2023 a expectativa de vida média para homens era de 73,1 anos e para as mulheres 79,7. O IBGE projeta um aumento da expectativa média para ambos os sexos, 81,7 para homens e 86,1 para mulheres. Essa diferença na expectativa de vida entre os dois sexos não é exclusividade do Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2023, a média das expectativas de vida ao nascer da população mundial
era de 75,8 anos para mulheres e 70 anos e meio para os homens. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2023, 91,4% das mortes violentas vitimaram homens. As mulheres representaram 8,6% do total. Para o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, que trabalhou por 20 anos como pesquisador do IBGE, a previsão de diminuição da diferença de expectativa no Brasil está relacionada à expectativa de ações para solucionar esses problemas. E a semana terá chuvas típicas de primavera no interior do Brasil. A matéria é com Aline Costa. Frente fria que provocou fortes tempestades no estado de São Paulo durante o fim de semana já está se afastando e não deve mais influenciar o tempo no decorrer dos próximos dias. Mas ainda terá chuva, só que com características da primavera e que vai ocorrer mais no interior do país, como explica a meteorologista da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Ainda tem previsão de chuva e são pancadas típicas de primavera no interior do Brasil. Aquela chuva que acontece no período da tarde, que pode vir com rajadas de vento, com trovoadas e até mesmo com queda de granizo. E deve acontecer principalmente em Minas Gerais, em Goiás, no Distrito Federal e até no estado de Mato Grosso. Não são chuvas generalizadas e não são chuvas com elevados volumes acumulados. São pancadas mais pontuais. O estado que tem maior possibilidade de chuva é o estado de Mato Grosso. E ainda assim, é uma chuva que não é significativa de uma forma geral. Nos 3 estados da região sul, em São Paulo e também no estado de Mato Grosso do Sul, a tendência para os próximos dias é de predomínio de tempo mais firme. A massa de ar seco que atua sobre a região vai dificultar a formação de nuvens mais carregadas e, se chover, será algo mais pontual. Neste início de semana, as temperaturas na metade sul do Brasil ainda ficam mais baixas, temperaturas mais amenas, mas que devem subir gradativamente até a próxima sexta-feira. Sobre o nordeste do país, Maria Clara Sasaki afirma que não há chance de chover na maior parte da região. No nordeste do país, um ar muito seco, principalmente no interior. Devemos ter temperaturas passando até mesmo de 40 graus no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, até mesmo nas capitais. Devemos ter predomínio de tempo mais firme, com exceção do litoral da Bahia. Neste início de semana, ainda temos uma circulação de ventos fortes ali do oceano em direção à costa da Bahia e podemos ter pancadas de chuva ao longo aí dos próximos dias, podendo atingir a região de Salvador também. No norte, a chuva se concentra principalmente em Rondônia, no Acre e no estado do Amazonas, devido ao calor, à umidade e à circulação do ar na região. A temperatura está elevada, mas a chuva, por enquanto, não é generalizada, são pancadas pontuais. No entanto, esse é um indicativo de que a umidade está voltando para o norte do país. Mesmo assim, a previsão é que os volumes de chuva ao longo dos próximos meses ainda fiquem abaixo da média nos estados da região e a recuperação do solo, que está muito seco, vai demorar um pouco, mesmo com essas pancadas de chuva acontecendo por ali. Para que haja total recuperação dessas áreas, seria necessário uma chuva generalizada, mais abrangente e com maiores volumes acumulados. E isso só deve acontecer na virada do ano, principalmente no início do ano que vem, ali por janeiro e fevereiro, com expectativa de maiores volumes de chuva nos estados do norte do Brasil. Agência Rádio Web, com informações da previsão do tempo, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10 e um motorista foi flagrado dirigindo a 212 quilômetros por hora na BR-070, onde a velocidade permitida é de 100 quilômetros por hora. O registro foi feito pela Polícia Rodoviária Federal em Jussara, no interior de Goiás. O vídeo foi feito no último sábado. Além de estar a mais do que o dobro da velocidade permitida, o motorista foi filmado realizando uma ultrapassagem proibida. A PRF informou que o condutor do veículo foi autuado pelas seguintes infrações de trânsito, com as respectivas penalidades. Ultrapassagem proibida, multa de R$ 1.467,35. Excesso de velocidade superior a 50% do permitido, multa de R$ 880,41 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. A PRF informou que não foi possível realizar a abordagem do motorista. O
governador Ronaldo Caiado mudou a data do feriado do Dia do Servidor Público com o intuito de reduzir a abstenção no segundo turno das eleições desse ano. De acordo com o governo, a medida busca incentivar a participação da população no processo eleitoral. Assim como vários governos estaduais e municipais, o governo goiano transferiu o feriado do Dia do Servidor Público do dia 28 de outubro para o dia 1º de novembro. Foi o que divulgou em nota o governo. Com a publicação no suplemento do Diário Oficial do último dia 8, o feriado passa a ocorrer após a eleição. A decisão foi tomada após o número de abstenções no primeiro turno em Goiás superar a quantidade de votos obtidos pelo candidato mais votado para a Prefeitura de Goiânia. Policlínicas estaduais abrem as portas para exame de mamografia. Vamos saber dessa ação com a Maria Paula. A Secretaria de Estado da Saúde está realizando a campanha Outubro Rosa, Goiás Todo Rosa. O objetivo é conscientizar mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, principalmente na faixa etária entre 50 e 69 anos. Para este ano, a campanha do Estado realiza de 14 a 18 de outubro o programa de redução da fila de mamografias, com a semana de portas abertas nas policlínicas. A ação atenderá mulheres que aguardam na fila e também aquelas que chegam por demanda espontânea. A previsão é de que sejam realizados 40 exames por dia em cada policlínica estadual, em Posse, Goianésia, Quirinópolis, Formosa, Goiás e São Luís de Montes Belos. Considerando apenas os cânceres não melanoma de pele, o câncer de mama continua sendo o mais prevalente no país e nas diversas regiões brasileiras. No ano passado, Goiás registrou 1.435 casos da doença. Este ano, 551 mulheres estão com este tipo de câncer e 373 morreram. Em 2023, foram 634 casos de morte no estado. De Goiânia, Maria Paula, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo recusou uma nova proposta do Corinthians para a compra dos direitos federativos do goleiro Hugo Souza. A proposta do Corinthians envolvia o parcelamento de 4,7 milhões de reais exigidos pela diretoria do Flamengo em 4 parcelas iguais. Contudo, a negociação não avançou porque a diretoria do Fla não aceitou as garantias de pagamento apresentadas. A recusa se deve ao fato do Corinthians ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral direito Mateuzinho. Assim, essa pendência leva o Flamengo a exigir garantias mais sólidas para a transação. Se o Corinthians não fechar o acordo, é provável que precise pagar R$500 mil ao Flamengo para contar com o Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcada para o próximo dia 20 de outubro. Segundo o contrato de empréstimo, o Hugo só pode enfrentar o Flamengo se o Corinthians pagar R$500 mil a cada jogo. Nos últimos meses, o Corinthians já enfrentou o Flamengo 2 vezes. Em ambas as ocasiões, cumpriu com a multa. E ainda falando de Flamengo, ele segue no topo do ranking da média de público. Em 2024, o rubro-negro ultrapassou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos nos jogos como mandante na temporada e tem uma média de 50.440 pagantes por partida. Em comparação com o último levantamento, o Flamengo aumentou a distância para o São Paulo, segundo colocado, que atraiu 46.058 pagantes por jogo em 2024. O Corinthians continua em terceiro, mas agora com um pouco mais de 42 mil torcedores de média. O Bahia melhorou ainda mais os seus números nas arquibancadas e segue como o melhor time do Nordeste na lista. O Esquadrão de Aço tem a média de 34.158 pagantes por jogo. Passou o Atlético Mineiro e está em 4º lugar. O Galo, por sua vez, perdeu a posição para o rival Cruzeiro e agora ocupa a 6ª colocação. O Fluminense está com 30.282 pagantes por jogo e subiu para a 11ª, para a 7ª colocação. A novidade no ranking é o Remo, que garantiu o acesso à Série B e fecha o top 20 com 14.030 pagantes por jogo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. Na última semana, o mercado brasileiro da soja teve baixa movimentação e preços variados nas regiões. Segundo Safras e Mercado, as perdas nos contratos futuros em Chicago e a alta do dólar dificultaram a fixação de preços. Com isso, produtores se afastaram das negociações, priorizando o plantio da nova safra em busca de condições mais favoráveis. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, os contratos com vencimento em novembro, os mais negociados, sofreram um recuo de 1,67% na semana,
cotando-se a R$10,20 na manhã de sexta-feira. O mercado se viu pressionado por uma combinação de fatores: o retorno das chuvas no Brasil, que beneficia o plantio, e a expectativa de uma safra recorde nos Estados Unidos, que avança na colheita. De acordo ainda com o relatório de safras e mercado, até 4 de outubro, 87,7% da produção projetada para a safra 23/24 de soja já havia sido comercializada. Esse número representa um aumento em relação aos 82% registrados em setembro, em comparação ao ano anterior, quando 84,9% da safra foi negociada nesse período. A média dos últimos 5 anos é de 90,1%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aplica o sistema de repercussão geral ao debate sobre inspeções de saúde invasivas e diferenciadas para mulheres que ingressam nas Forças Armadas. A discussão envolve saber se os exames médicos de admissão voltados exclusivamente para as candidatas discriminam as mulheres e violam os direitos como o da igualdade e privacidade. Se o STF aplicar a repercussão geral, significará que a decisão do tribunal nesse assunto deverá embasar a decisão de todas as instâncias da justiça, quando forem julgar a competência de farmácias de manipulação para formular produtos à base de cannabis. Os ministros começaram a analisar nesta sexta-feira no plenário virtual se deve ser adotado o mecanismo para tratar do tema. Se a maioria entender que é o caso de repercussão geral, a questão será analisada futuramente pela Corte. Nessa próxima etapa, em data ainda a ser definida, o tribunal vai elaborar um guia para orientar a aplicação de sua decisão em outras disputas semelhantes na Justiça. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h18 agora. E o Mineiros Esporte Clube repetiu o placar contra o Guanabara City de Goiânia e venceu a equipe da capital pelo placar de 1-0 no tempo normal. Conforme as regras, a vaga da próxima fase foi decidida nos pênaltis e o Mineiros acabou não conseguindo a classificação. O repórter Otomar Martins traz agora no Jornal Verde Vale as informações dessa desclassificação. Bom dia, Wesley Pereira, bom dia, Daliana, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Lamentavelmente, o Mineiros Esporte Clube ficou pelo caminho ao vencer o Guanabara City pelo placar de 1-0 e perder nos pênaltis por 3-2 no estádio de Flores no último sábado. Classificou-se então o Guanabara City, que fez uma campanha muito boa ao lado do Mineiros na primeira fase. Na segunda fase, o Mineiros ficou pelo caminho, já que perdeu por 1-0 no jogo de ida, ganhou de 1-0 no jogo de volta, precisaria fazer mais um gol para se classificar ou vencer nos pênaltis, o que não aconteceu, acabou perdendo nas penalidades. Para um público superior a 2.200 pessoas, torcida que incentivou, que valorizou aí o trabalho feito pela diretoria, enfim, mas não foi dessa vez. É bom lembrar que classificaram também para a próxima fase Rio Verde, Tupi de Jussara e o Itumbiara. Na próxima fase teremos aí Itumbiara enfrentando o Tupi e o Rio Verde enfrentando o time do Guanabara City para definir aí os dois que vão subir para a segunda divisão do próximo ano. Mas, ao terminar a jornada esportiva, conversamos com o presidente do Mineiros Esporte Clube, que gostou da disposição da equipe, do apoio da torcida, mas lamentou a desclassificação. Logo mais, no Verde Vale Esporte, estaremos repercutindo essa derrota do Mineiros, a desclassificação do Mecão da Massa para a próxima fase, juntamente com J. Miranda, professor Márcio Siqueira, estaremos aí trazendo informações, estaremos analisando aí também a fase final da terceira divisão do Campeonato Goiano. Então, até daqui a pouco no Verde Vale Esporte. Valeu. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, STF analisa alcance de julgamento de veto a remédios com cannabis em farmácias de manipulação. José Délio e Tiago Pacheco são cotados para a presidência da AGM. E claro, também espaço para as nossas notícias locais do final de semana. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Ricardo Automóveis informa a hora certa.
7h21. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então venha nos visitar na nossa Ricardo Automóveis. Além das melhores ofertas em veículos, os melhores carros do mercado, das melhores marcas e pelos melhores preços. Tudo isso esperando por você em um único lugar. Ricardo Automóveis, Avenida Coqueiros, em frente ao posto Coqueiros. Venda, financiamento, consignação e refinanciamento é com a Ricardo Automóveis. Telefones 64 3020 7478 e 99616 7478. Alvorada Produtos Agropecuários. A maior loja de produtos agro está chegando em Mineiros. Prepare-se para encontrar tudo o que você precisa para o agronegócio, como sementes, máquinas, equipamentos, herbicidas, medicamentos e muito mais. Alvorada é o destino certo do produtor rural. Não perca a oportunidade de conhecer a nossa nova unidade e aproveite as melhores ofertas. Alvorada Produtos Agropecuários. Quem conhece, confia. Breve em Mineiros. Bater Alto informa a hora. 7h22. Se o seu carro já não pega de manhã nem da partida, a solução é Bater Alto Baterias. Se o motor já nem gira, só no tranco ou na descida, chame a Bater Alto Baterias. Qualidade e garantia, loja especializada em baterias. Bater Alto, é Bater Alto, Bater Alto Baterias. É Bater Alto Baterias. Bater Alto, Avenida Antônio Carlos Paniagua, ao lado do antigo Posto Coiote. Plantão até às 22 horas. Fone 649-9923-1415. É Bater Alto Baterias. Rony Pneus, informa a hora certa. 7h23. Com a equipe do Rony Pneus, seu carro tem o cuidado que merece para que cada viagem seja segura e tranquila. Venha nos visitar e sinta a diferença. Aqui você encontra pneus novos, peças, óleos e filtros para troca de óleo, além de serviços como alinhamento, balanceamento, mecânica, reciclagem do ar-condicionado, raster e muito mais. E agora todos os clientes concorrem a uma lavagem automotiva gratuita toda semana. Rony Pneus, fone WhatsApp 64 3661 3566. Enzo Veículos informa a hora. 7h23. Super Carros, oferecimento Enzo Veículos. Procurando veículo novo? Na Enzo Veículos tem. Carro com procedência? Na Enzo Veículos tem. Precisando de uma grana extra? Enzo Veículos. Na Enzo Veículos, você compra, vende, troca e financia. Enzo Veículos, Avenida Castelo Branco, continuação da 4ª Avenida, setor José de Oliveira Martins. Telefone 36720221. Enzo Veículos. Aqui, o seu seminovo tem procedência. E aí, Pedro, bora acampar e pescar? Rapaz, tô sem traia de pesca. Na Casa das Iscas tem. Fim de semana tem caça, vambora? Uai, eu não tenho a documentação ainda, moço. Rapaz, vai na Casa das Iscas que eles resolvem. Ah, sei não, hein? Depois onde é que eu vou comprar arma? Na Casa das Iscas, homem. E se esse trem estragar? O Bianco resolve. Uai, que Bianco? Da Casa das Iscas, uai. Casa das Iscas, abaixo da rotatória da Índia, em Mineiros. Fone 64 3661 4307 ou 99954 3043, autorizada pela Polícia Federal e Exército Brasileiro. Precisando de gás ou água mineral? Fale com a equipe do Gás Rocha Farias pelo 3661-2002. Garantimos qualidade, atendimento diferenciado e uma entrega super rápida. Gás ou água mineral para sua casa ou empresa é no Gás Rocha Farias pelo 3661-2002. E mais uma vez, o Gás Rocha Farias ganhou o troféu EMAS, um reconhecimento da excelência no serviço prestado à população mineirense. Liquida Outubro Galileia. A Chevrolet faz 99 anos de Brasil e conseguimos um lote especial com mais de 200 veículos em oferta e registramos em cartório o compromisso de menor preço no estado de Goiás. Isso mesmo, ninguém vai vender mais barato que a gente. Onix a partir de 79.990, 2.000 mais barato que a nota de fábrica e financiamento com taxa zero. Liquida Outubro Galileia. Esperamos por você!
Na H5 você encontra pneus multimarcas com o melhor preço da cidade. Na H5 você também realiza manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, alinhamento de farol, troca de óleo, filtro, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center, Avenida Antônio Carlos Paniago, quadra 139, setor Costa Neri. Fone 64 99618 9882. Olha, esse motor do seu carro já tá desse tipo aqui, ó. Deus me livre. É hora de você ir lá na Resende Retífica de Cabeçote do nosso amigo Clayton. É muitos anos de experiência no ramo. É o rei dos cabeçotes. Em toda a linha pesada e leve, carro de passeio, caminhonete, máquina agrícola, além de um serviço especial desenvolvido para eliminar a luz do óleo do painel e o barulho de tucho, sem precisar trocar o cabeçote. É Resende Retífica de Cabeçote, Avenida Antônio Carlos Paniago, abaixo do posto Mazute. Telefone 36720911 ou 996997249. Atendendo Mineiro e região. Meu bem, tá na hora de fazer as compras, hein? Já fez a cotação, amor? Mas é claro que fiz, amor. Acha que eu brinco em serviço? Deu celeiro na cabeça. Celeiro Supermercado, lugar certo para você economizar. Ofertas especiais todos os dias. Açougue com higiene e carnes de qualidade. O Celeiro aceita também o cartão Mães de Goiás. Celeiro Supermercado 3661-2287 e 99602-5042, setor Nova República. Galiosé Mudanças informa a hora certa. 7h27. Vai mudar ou precisa de um frete? Galiosé Mudanças e Fretes. Frota especializada e profissionais capacitados para manusear, embalar e montar os seus móveis com todo cuidado e segurança. A Galiosé atende mineiros e todo o território nacional. Ligue e fale com os amigos. Aires pelo 64 99645 8566. Claeber 64 99994 9183 e Juliano 64 99958 4014. Galiosé Mudanças e Fretes. Vamos que vamos com Deus no comando. Olá, eu sou o Jadir Gomes e este é o Minuto Goiás. O governo de Goiás dá um passo histórico com a abertura da licitação para a primeira grande reestruturação do complexo do estádio Serra Dourada. Desde sua criação, essa é a primeira iniciativa de tamanha magnitude. Com investimento que ultrapassa R$1 bilhão, a concessão terá validade de 35 anos e promete transformar o Serra Dourada em um dos principais palcos de eventos esportivos, musicais e artísticos do Brasil. A proposta é resgatar o potencial do estádio, mantendo seu projeto arquitetônico original e modernizando sua infraestrutura. Essa reestruturação vai colocar Goiás no radar de grandes investimentos, criando o espaço ideal para receber eventos de peso. O futuro do Serra Dourada está prestes a ganhar uma nova era. Governo de Goiás, o estado que dá certo. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Aqui na Fazenda é a ponta que produz e conta com as condições do Bradesco para contratar crédito rural de até 100% do orçamento. Aqui, minha casa é a ponta que consome tudo de bom que vem do campo. Bradesco nara tayoreru. Do outro lado do mundo é a ponta do importador e ele disse que também conta com o Bradesco, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Acesse agro.bradesco e consulte as condições. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar se vai aplicar ou não o sistema de repercussão geral a um processo que discute o poder da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de impedir farmácias de manipulação de formular e vender produtos à base da cannabis medicinal. O julgamento virtual sobre o uso da repercussão começou na sexta-feira e está previsto para terminar somente no dia 18. Na prática, se a corte entender que vai adotar a repercussão geral, o tema será analisado futuramente. Nessa próxima etapa, em data ainda a ser definida, o tribunal vai elaborar um guia para orientar a aplicação da sua decisão em outras disputas semelhantes na justiça.
Em 2019, a Anvisa editou uma resolução que trata da venda, prescrição, monitoramento e fiscalização dos produtos de cannabis para fins medicinais. E uma pesquisa aponta que 42% dos apostadores de bets estão inadimplentes. A matéria você confere com Sara Burdetti. Imagine um Brasil onde milhões de pessoas se lançam ao emocionante mundo das bets na esperança de um grande prêmio. Mas por trás da adrenalina, uma realidade preocupante se revela: endividamento e contas atrasadas. É isso que um novo levantamento do Instituto Data Senado mostra. Segundo a pesquisa divulgada neste mês de outubro, 42% dos brasileiros que gastaram com apostas esportivas no último mês estão endividados com contas atrasadas há mais de 90 dias. A pesquisa revelou que aproximadamente 20,3 milhões de pessoas com mais de 16 anos participaram de apostas, o que representa cerca de 13% da população nessa faixa etária. O estudante de comunicação Luan Carlos Assunção fala da relação dele com os sites de apostas esportivas. Tem uns 3 anos já que eu comecei a interagir em sites de apostas. E de lá pra cá, tudo isso foi bem assim, sabe, bem um turbilhão mesmo de coisas do que me aconteceu. Sinceramente, no começo sempre é muito legal, que realmente são resultados positivos, você não, sem sombra de dúvidas, chega a ganhar assim um certo dinheiro, lucro, e ao mesmo tempo também perdi. A pesquisa do Instituto Data Senado não apenas revelou o endividamento dos apostadores, mas também traça um perfil desses jogadores no Brasil. De acordo com o levantamento, a maioria, 68% das pessoas que apostaram exerce alguma atividade remunerada. Por outro lado, 32% está dividida entre aqueles que não estão no mercado de trabalho e os que buscam uma nova oportunidade. O CEO da startup PriceBook, o administrador Paulo Melo, fala desse cenário alarmante. Do ponto de vista do endividamento, dados apontam que já são quase 200 mil famílias entrando na fila do endividamento por conta das apostas online, né? Nesse aspecto, quanto maior a jogatina, maior o endividamento da população. Bom, todo esse quadro gera um grande impacto social. O fenômeno das bets se tornaram o maior programa de transferência de renda reversa da história. Dinheiro migrando dos mais vulneráveis àqueles de baixa renda, beneficiários dos programas sociais como Bolsa Família, endividados e jovens, indo direto para o caixa das casas de apostas. O grande dilema hoje é saber o que fazer para estancar esse problema. Alguns defendem a proibição pura e simples, E outros, uma maior regulação e controle sobre essas apostas online, inclusive sobre os meios de pagamentos e propaganda. E quando olhamos para o orçamento, os dados mostram que 52% dos apostadores têm uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Em seguida, 35% pertencem à faixa de 2 a 6 salários mínimos, enquanto apenas 13% têm uma renda acima de 6 salários mínimos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sacha Bordet. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. E o prefeito de Hidrolândia, o advogado José Délio do União Brasil, deve ser candidato a presidente da Associação Goiana dos Municípios, a AGM. José Délio foi eleito em 2020 e reeleito agora este ano. Foi candidato único e obteve 100% dos votos válidos, o que é um caso raro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem imensa simpatia por José Délio, o prefeito que apagou a liderança de Paulinho Rezende em Hidrolândia. O deputado Virmondes Cruvinel é um dos entusiastas de José Délio como gestor. O prefeito de Petrolina, Tiago Pacheco do União Brasil, também planeja ser candidato a presidente da AGM Popular. Tiago Pacheco foi reeleito com 58,28% dos votos válidos. O ex-deputado federal delegado Valdir é um dos principais apoiadores de Tiago Pacheco. Prorrogadas as inscrições para o curso gratuito de robótica. Os detalhes é com Maria Paula. O Goiás Social está com inscrições abertas para os cursos do programa Seguir Transformando através da Robótica e outras tecnologias. O prazo para as inscrições foi prorrogado até 14 de outubro para o curso de robótica em Goiânia e outras 16 cidades do interior. Os interessados podem se inscrever no site abre.go.gov.br/start.
O programa oferece laboratórios de robótica que têm o objetivo de introduzir crianças e jovens com idades entre 8 e 20 anos no mundo da robótica e outras tecnologias avançadas. Há reserva de 50% das vagas para meninas e preferência para alunos de escolas públicas. Ao todo, são 24 laboratórios em 21 cidades, que proporcionam acesso à tecnologia e conhecimento a diversos jovens em situação de baixa renda. Os cursos em Anápolis, Jataí, Mambai e Valparaíso de Goiás já estão com vagas esgotadas, mas ainda há vagas para Goiânia, Alto Paraíso, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Catalão, Cristalina, Itumbiara, Lusiânia e Mozarlândia. Além de Pirinópolis, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Trindade e Uruana. De Goiânia, Maria Paula, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. E no duelo entre uma hegemonia recente e o maior campeão estadual da história, Campinas levou a melhor sobre o Suzano e conquistou na noite deste domingo o Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2024. Em um ginásio do Taquaral lotado, o time de Bruninho e companhia dominou o Suzano na segunda final. Venceu o jogo por 3-0, 25-23, 27-25 e 25-22. E também levou a melhor no Super Set por 25-18 para vencer um torneio pela quarta vez depois do tri consecutivo em 2020, 21 e 22. Retomando a soberania em São Paulo após uma temporada. Como o Suzano tinha vencido a primeira partida por 3-1, Campinas precisou ganhar a segunda final e também o Super Set para fazer a festa de quase 2.500 torcedores.